Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar para você os 5 erros de alimentação mais cometidos pelas gestantes. Então, se você está grávida ou se você tem alguma amiga grávida, conhece alguma grávida por perto, já encaminha esse vídeo para ela porque vai ajudar muito ela na alimentação. Vamos lá. Bom, existem alguns erros que são assim cometidos pela grande maioria das gestantes, tá? Então assim, ao longo desses anos todos atendendo e acompanhando quase que exclusivamente as gestantes, eu tenho percebido isso na minha prática no consultório. E aí eu achei interessante trazer isso aqui para que você também não cometa esses erros com tanta frequência assim no seu dia a dia, porque sim, eles prejudicam tanto o seu ganho de peso quanto podem colocar em risco a saúde do seu bebê e até mesmo, o desfecho da sua gestação. Primeiro erro, um erro clássico e cometido por praticamente todas as gestantes: pular ou deixar de fazer o jantar. O jantar costuma ser aquela refeição muito negligenciada na nossa alimentação, né? Você acorda de manhã, faz o café da manhã, almoça direitinho, faz o lanche da tarde e aí as coisas começam a capengar, né? E o jantar fica, já comi bem durante o dia, vou improvisar aqui. Só que isso é um grande problema. Quando a gente negligencia o jantar, de repente improvisa um lanche, você fica mais sujeita de repente a pedir um lanche pelo aplicativo e aí de repente as opções ali que lhe agradam não são muito adequadas. E esse hábito, quando você faz isso no seu dia a dia, você aumenta muito as chances. Então você facilita, na verdade, muito as chances de ter um ganho de peso mais acelerado, ou seja, de engordar mais na sua gravidez, tá? E a gente sabe que um ganho de peso aumentado, se você engorda muito na sua gravidez, você tem mais risco, por exemplo, para o diabetes gestacional, tá? E por outro lado, quando você deixa de fazer o jantar, você deixa de consumir nutrientes importantes para o desenvolvimento do seu bebê, tá? Vamos considerar que o jantar, assim como o almoço, eles são as duas principais refeições do seu dia. É ali que a gente concentra, por exemplo, o consumo de ferro, de vitaminas do complexo B, que estão presentes naqueles vegetais verdes escuros, de zinco, enfim, de outros nutrientes presentes em alimentos tão importantes como, por exemplo, o arroz, feijão, os próprios legumes, enfim. Então, quando você deixa de consumir essa refeição, você deixa também de consumir esses nutrientes. E aí você pode colocar a saúde do seu bebê em risco. Segundo erro, também muito clássico: deixar de comer alguns alimentos ou restringir a alimentação por medo de engordar. Quem nunca aqui ouviu falar que grávida não pode de repente comer pão, pizza faz engordar, olha, desse jeito você vai ganhar muito peso, cuidado que olha o seu bebê. Gente, é muito medo. Então assim, eu recebo muita gestante no meu consultório com medo muito forte de engordar e aí para de comer alimentos como pão, macarrão, arroz, pizza, enfim, uma variedade de alimentos e principalmente com foco no carboidrato. Só que tirar o carboidrato da sua alimentação é um risco muito grande para a saúde do seu bebê, mesmo se você tiver, por exemplo, diabetes gestacional, tá? Porque o carboidrato, ele é um nutriente foco, chave para o bebê poder crescer. Então, quando você não come de maneira adequada esse nutriente na sua alimentação, o que acontece? O seu bebê para de crescer. Então, você pode ter o desenvolvimento muito tranquilo, muito saudável de um bebê numa ultrassom, parou de comer carboidrato ou diminuiu porque engordou mais, então tirou pão, macarrão, enfim, um monte de coisa da sua alimentação. Na ultrassom seguinte, o que acontece? O bebê já não está crescendo tanto, aí o médico fica mais assustado, tá bom? Então, sem medo do carboidrato, ele pode ser consumido sim, na quantidade adequada e principalmente na qualidade indicada para a gestação. Terceiro erro muito comum cometido pelas gestantes: esquecer de lanchar, Então, assim, ter, de repente, um espaço muito longo entre o café da manhã e o almoço, ou principalmente pular o lanche da tarde, tá? Também é algo que eu vejo com muita frequência no consultório, tá, meninas? Então, assim, a correria do dia a dia, às vezes, trabalho muito intenso, essa época de home office, a gente esquece mesmo, às vezes, de fazer as refeições. E o lanche da tarde,
costuma ser aquele que a gente também acaba esquecendo. E aí o que acontece? Se você esquece o lanche da tarde ou até mesmo aquele lanchinho da manhã e passa muitas horas em jejum, se você estiver no início da gestação, você vai sentir enjoo com mais intensidade. A azia pode vir com mais intensidade também, porque ela está acompanhada muito dos enjoos, então esses sintomas que são presentes, né, e frequentes no início da gestação, eles ficam mais intensos. E algo que é ainda mais presente, que é aquela fome, tá? Então, se você já tiver na metade da gravidez, no segundo e no terceiro trimestre, quando a gente começa a sentir fome com mais intensidade, se você esquece de lanchar, a fome, quando tiver na hora do jantar, ela vai ser ainda pior. Então, o que você tem que fazer? Coloca lembrete no seu celular, de repente estipula ali um horário no meio da tarde, 3, 4 horas, para você lembrar de fazer o seu lanchinho, tá bom? E aí faz um lanche legal, um lanche saudável, um lanche adequado, por exemplo, iogurte natural, com fruta, tá bom? Não deixa de fazer essa refeição. Quarto erro muito comum: não planejar as suas refeições da semana. Então, a falta de organização e de planejamento pode colocar tudo a perder, tá bom? Então, assim, mesmo se você tiver um dia legal, comeu tudo certinho, se você não planeja o restante dos dias, né, as refeições do restante da semana, você pode correr o risco, de repente, de improvisar, de pedir com mais frequência opções pelo aplicativo, né? Opções não muito indicadas. Então, tire sim um horário no seu fim de semana para pensar naquelas receitas, né? Entre aspas, no cardápio que você vai fazer ao longo da sua semana. Gente, isso facilita demais, né, o seu dia a dia. Isso evita excessos e melhora muito a qualidade da sua alimentação. E se você não é de cozinhar, não tem muita prática na cozinha, tem a rotina muito corrida, enfim, não importa o motivo que dificulta a prática de cozinhar no seu dia a dia, não tem problema. Brasil afora, independentemente da cidade que você mora, acredito que exista alguma empresa que faça refeição caseira, seja para você fazer, por exemplo, um kit, né? Pedir um kit semanal de refeições, de almoço, de jantar, ou até mesmo de refeições congeladas. Então, dá uma pesquisada aí na sua cidade, que eu tenho certeza que existe essa opção também para você. Quinto erro, também muito comum, tá? Não respeitar as suas vontades na alimentação. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, restringir muito, né? Então, não é um pedaço de chocolate que você coma 1, 2 vezes na semana que vai fazer você engordar. Assim como também não é o hábito, de repente, de você pedir uma pizza com seu marido uma vez no mês que vai fazer você ganhar mais peso, né? Ou prejudicar, ou enfim, né? Afetar, trazer risco para a saúde do seu bebê, tá bom? Com moderação, com, enfim, tranquilidade, é possível sim comer esses alimentos na sua gestação e não sofrer por conta da restrição. Vamos lembrar que, por exemplo, restringir demais pode até mesmo ativar comportamentos de ansiedade, tá? Então fazer você ter mais necessidade pela busca desses alimentos como recompensa, tá bom? Então você precisa aprender também a lidar de uma maneira tranquila, uma maneira, né, positiva com esses hábitos, com esses alimentos que fazem parte da nossa alimentação e do nosso dia a dia. Agora, se você sente uma vontade quase que incontrolável ou não consegue controlar mesmo a quantidade de determinados alimentos consumidos, como por exemplo chocolate, pizza, enfim, tem gestantes às vezes que tem uma necessidade maior, por exemplo, por fast food, né, sanduíche. Se isso acontece com você, é preciso entender o que está por trás dessa sua necessidade, quais as causas, né? Será que de repente tem uma causa mais emocional, né? De repente uma angústia maior, enfim, o estresse que você está passando. Então, assim, é preciso que você tenha ferramentas de lidar com isso para não descontar, né? Não usar a comida como forma de alívio para essas suas necessidades mais internas, tá bom? Porque isso vai te ajudar muito a lidar com isso, a evitar os excessos e dessa forma evitar com que você engorde mais do que você precisa na sua gestação. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com alguma amiga gestante. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, não deixe de se inscrever. Assim você não perde nenhum vídeo novo que eu coloco aqui no canal. Ah, e me segue também lá nas redes sociais, lá no Instagram. Todo dia eu trago conteúdo novo sobre alimentação na gestação. Um beijo e até a próxima!